Olá a todos os amigos da Bio, aqui é Fernando Sabino, estou falando diretamente de São Francisco. Acabou de terminar uma parte da sessão da tarde do último dia do ASCO-GU, um dia que foi dedicado à discussão de trabalhos de câncer renal e tumores raros. E eu tenho o prazer de dividir as impressões do dia, para a gente destacar, os principais resultados do dia, meu amigo Dr. André Fay, que infelizmente não pôde vir esse ano presencialmente, mas acompanhou direto de Porto Alegre, de maneira online, todos os dados, né, André? E também, qual que é a sua impressão, antes de entrar em detalhes, André, qual que é a sua impressão hoje do dia, aqui nesse último dia do ASCO? André, tá fazendo falta, um abraço, meu amigo. Oi, Sabino, estou com saudade, vontade de estar aí com vocês. De fato, não pude estar em São Francisco, mas estou concentrado na ASCO-GU de 2022 e a gente sabe que esse é um congresso importante na nossa área. E eu gostei bastante, Sabino, do dia de hoje. Eu acho que a gente não teve nenhum grande estudo, nenhuma novidade maior, mas a gente sempre aprende, a gente sempre aprimora os conhecimentos em diferentes áreas. Então, eu saio com uma boa impressão do dia de hoje, a gente vai debater alguns dos estudos importantes aqui, e eu acho que muitas das apresentações, trazendo à tona a questão de biomarcadores, explorando resultados de alguns estudos, que de alguma forma nos ajuda a pensar o que vai vir daqui para frente. Então, eu acho que a gente não teve nenhum estudo assim, mudando a prática clínica de uma maneira direta, mas sem dúvida nos ajudando a pensar como tratar os nossos pacientes e talvez a entender como os novos estudos vão caminhar, tanto na área de câncer de rim, quanto na área de tumores raros, que é sempre difícil, que a gente sempre tem dúvida na prática clínica, é sempre difícil estabelecer estudos clínicos. Então, eu saio com uma boa impressão, Sabino, e já inicio aqui a nossa conversa trazendo um pouco para câncer renal, que eu acho que é onde a gente tem mais dados, e sempre na ASCO-GU a gente tem as apresentações orais, a gente tem os estudos que são apresentados, mas a gente tem aulas e discussões mais teóricas que também são importantes e trazem um resumo dos grandes estudos aqui. E para mim, uma das sessões importantes que foi discutida, que foi feita, foi a sessão de biomarcadores em câncer de rim. Eu acho que esse é sempre uma área que a gente estuda frente às diferentes alternativas que a gente tem. De fato, a gente segue com a mesma dúvida, eu acho que a gente não muda a dúvida de não ter biomarcadores validados prospectivamente para nos ajudar a selecionar terapias nos pacientes com câncer renal, mas eu acho que é interessante a gente ver caminhos e como esse cenário está se desenhando. E aqui eu vou destacar um estudo que eu acho importante, de novo, eu acho que a gente não vai entrar nas aulas teóricas aqui, fica um recado para que as pessoas assistam essas aulas, porque eu acho que elas são bastante educativas nesse sentido. Eu destaco um abstract que foi apresentado pela Raina McKay, que é bastante interessante, onde ela descreve diferentes perfis moleculares e alterações moleculares conforme o sítio de metástase. E eu acho que aqui é importante, porque a gente começa, talvez, a confirmar aqueles dados que já tinham sido previamente publicados pela doutora Samra, das evoluções clonais, mas a gente observa aqui que talvez metástases ósseas, metástases pulmonares, tumor primário, metástases, eles tenham um perfil molecular diferente. O que para mim é super interessante, eu não vou entrar em detalhes aqui, a não ser destacar que existe uma diferença bastante importante entre as alterações moleculares e os diferentes sítios de doença, e o que para mim me intriga é como torna difícil a compreensão da doença. Porque muitas vezes quando a gente fala de biomarcador, a gente está avaliando uma biópsia de um sítio e a gente assume aquilo como uma realidade para o paciente como um todo, e isso desperta em mim algo que de fato a gente precisa aprender melhor, como que a gente vai de fato entender a biologia dessa doença. E outro ponto acho interessante desse trabalho dela, foi um trabalho muito elegante, muito bonito, um N grande de pacientes, foi que ela também observou que há uma prevalência de alguns marcadores que pode predizer uma resposta à imunoterapia, como por exemplo o PDL1,
um TMB alto, uma instabilidade microsatélite, e ela viu que esses biomarcadores, eles têm aí uma certa similaridade entre tumor primário e a metástase. O que também nos leva ao raciocínio que, quando a gente hoje trata os pacientes, né, com imunoterapia, combinação de imuno ou combinação com terapia-alvo, a gente vê que há resposta na metástase e também há resposta no tumor primário naqueles pacientes que não retiraram o tumor primário, a gente caminha realmente para essa observação que ela também destacou no trabalho dela, né? E ainda, a sessão de biomarcadores eu achei muito interessante, foi muito rica a discussão, a revisão que foi feita, e também outros trabalhos, assim como o trabalho também que teve de análise de biomarcadores do Titan, né? Então lembra que o Titan é aquele estudo de fase 2, que avaliou indução com nivolumab por 2 ciclos, e aqueles pacientes depois eram randomizados de acordo com a resposta, né? Então, pacientes que tinham resposta mantinham nivolumab, pacientes com doença estável ou sem resposta, eles recebiam um boost de ipilimumab. A gente deve lembrar que esse estudo, ele não teve um resultado interessante, quando ele foi apresentado a primeira vez. Então, agora tem uma análise de biomarcadores. Durante o estudo foram coletadas amostras de sangue do paciente e foram feitas aí avaliações moleculares. E eles começaram a identificar alguns marcadores que, quando presentes em alguns pacientes, eles estavam presentes naqueles pacientes que tiveram algum benefício do boost de ipilimumab com nivolumab. Aí eu destaco a presença de um marcador chamado 4IBB e LAG3, que eles identificaram uma alta incidência dessas alterações na célula T, no CD8. Não sei se você deu alguma outra impressão dessa análise do Titan. É isso mesmo, Sabino, eu acho que é bem bacana esse estudo, porque de fato o resultado clínico do Titan não é animador, né? Então, assim, tentar identificar aquele subgrupo de pacientes que teve um benefício da adição de IP é bastante importante. O que me chama a atenção aqui são alguns estudos, e aqui, obviamente, que a minha cabeça está indo longe, mas os inibidores de LAG3, que é um inibidor de checkpoints, têm sido validados, e os dados apresentados em melanoma são muito interessantes. Isso. Né? E um desses dados de melanoma mostra que talvez exista um percentual de pacientes que expressa LAG3, que tem uma resposta melhor, mas ainda não é claro, né? Então, de fato, aqui é um marcador que talvez possa estar relacionado a resposta imunológica, etc., e talvez abra oportunidade até para a utilização desses novos inibidores de checkpoints imunológicos. Aqui já existem estudos avaliando esse tipo de droga, então acho que esse é um estudo super, super legal. Sabino, André, manda lá. Então, a gente pode, eu acho que, seguir no rim, aí depois a gente mostra para o pessoal os resultados de outros tipos de tumores. Né? No rim, então, a gente tem aquele estudo de fase 2, esse estudo foi apresentado pela manhã, né, um estudo de fase 2 em câncer de rim, células claras metastático, virgem em tratamento, avaliando a combinação de nivolumab com axitinib, né, um estudo pequeno, com 44 pacientes, mas que mostrou para a gente aí uma taxa de resposta da ordem de quase 60%, né, lembrando que 40% dos pacientes era de risco favorável, muitos pacientes precisaram mais da metade reduzir a dose de axitinib, uma dose mediana de axitinib de 8 miligramas. Eu acho, né, André, que a gente vai caminhando aí com uma combinação de nivo com ax que ainda, do que a gente tem atualmente, né, aprovado, não é a combinação que a gente tem ainda, né? Pois, Sabino, tu sabe que esse foi um estudo que não me surpreendeu muito, eu acho que é um dado importante, mas de alguma forma reforça o que a gente já sabe conceitualmente nessas classes de droga, né? Eu acho que dados semelhantes do ponto de vista de taxa de resposta. O que me chamou a atenção nesse estudo foi a taxa de progressão de doença como melhor resposta, que foi muito pequena, né? Perto de entre 2% e 3%, e isso é muito importante quando a gente trata pacientes com doença metastática, mas é um estudo pequeno, né? Então acho difícil a gente ainda tirar conclusões, mas eu concordo contigo, acho que essa é mais uma combinação que vai surgir e que a gente vai precisar, né, colocar no contexto, né, das combinações VEGF e IO e de checkpoints imunológicos, de inibidores de checkpoints imunológicos que a gente já tem disponíveis. Mas, sem dúvida, acho que esse é um dado novo de mais uma combinação que talvez
né, vai fazer parte aí do arsenal terapêutico, né? Acho que talvez, Sabino, né, os estudos importantes que foram recém-apresentados agora, né, 2 abstracts falando no cenário neoadjuvante e no cenário adjuvante em câncer renal, né? E eu vou iniciar falando um pouco das atualizações do Keynote 564, né? Que de fato é o estudo que levou à aprovação de pembrolizumab adjuvante para pacientes com doença localizada de alto risco, depois de um tratamento cirúrgico. E eu acho que a atualização me surpreendeu. Quando eu vi essa atualização, né, eu não esperava, né, e quando a gente viu os abstracts, mas assim, eu acho que o dado é bastante consistente, eu acho que a gente observa, de fato, eu acho que nenhuma novidade aqui, mas a gente observa de fato que, apesar de um intervalo curto para essa segunda análise, que foi uma crítica bem pontuada, inclusive na discussão, né, e é interessante como as agências regulatórias estão exigindo essas análises para fins de aprovação dessas drogas, né, então uma análise que acrescentou 6 meses de follow-up, né, nessa população de pacientes, mas a gente vê a consistência nos dados, que era ainda uma dúvida, e acho que é uma dúvida ainda a gente não ter dados de sobrevida global, né, o que talvez nos deixe um pouco desconfortáveis em recomendar o uso de pembrolizumab para todos os pacientes. Então acho que a gente ainda deve individualizar esse tipo de estratégia, né, e até entender como os tratamentos adicionais vão impactar na sobrevida, né? Então, acho que aqui tem ainda um ponto em aberto que a gente precisa compreender, mas, de fato, a gente está vendo uma consistência nos dados de sobrevida livre de recorrência, né? Um ganho absoluto aí na ordem de 13%, né? Numa divisão dos grupos, onde a gente vê que quanto maior o risco, maior esse benefício. Então, claro, com todas as limitações dessa análise, mas a impressão que eu fiquei do dado de pembrolizumab é de uma consistência daquilo que foi apresentado previamente, ou seja, a gente está vendo dados que de fato confirmam o resultado apresentado e acho que tornam, né, essa realidade algo mais presente no nosso dia a dia para essa população de alto risco. Não sei qual a tua impressão. A minha impressão é exatamente a mesma que a sua, né? É a confirmação do que a gente já tinha visto aí no ano passado, e interessante que as curvas, também, como você pontuou muito bem, e foi uma crítica, realmente uma segunda análise com follow-up de 6 meses é só mais, mas a curva de sobrevida livre de doença em 2 anos, ela permanece com o mesmo padrão, né? Uma pequena separação ali, no acompanhamento. Então, eu acho que esse dado de sobrevida livre de doença, ele vai se manter, pelo que a gente viu da curva. Minha questão mesmo é em relação à sobrevida global, até na discussão depois, quem discutiu o paper também sugere que ainda é aguardado com grande ansiedade o dado de sobrevida global, e que ele mesmo talvez não recomendaria para todos os pacientes que entraram no estudo o tratamento adjuvante com pembrolizumab, considerando, como você pontuou muito bem, aquele subgrupo de mais alto risco, né, de pior prognóstico. Aí sim, quem discutiu sugeriria que talvez ele usaria, mas a gente viu também que os dados de segurança continuam os mesmos, né, por 6 meses também, os dados de toxicidade também continuam exatamente os mesmos. Então, assim, a gente tem que agora aguardar a nova atualização, se Deus quiser, com dados de sobrevida global. E também para a gente... pode falar. Pontos, Sabino, desculpa te interromper, mas um dos pontos importantes que eu acho que tu colocou é o quanto talvez seja difícil mudar uma estratégia depois de adotar pembrolizumab no cenário adjuvante, como seria difícil desfazer essa recomendação frente a um dado de sobrevida global negativo, né? Então, exato. Eu achei bem interessante esse ponto que foi discutido, né, e que eu acho que a gente tem que, de fato, levar como um ponto no processo de decisão clínica e individualizado para cada paciente, né, de não ser ainda uma recomendação formal para todos os pacientes, né, bem interessante. E ainda na doença localizada, para a gente passar para os outros tipos de tumores, também tem um estudo interessante, né, de avaliação numa terapia neoadjuvante, né, que é a combinação de avelumab com axitinib, lembrando que essa combinação já é utilizada para doença metastática em primeira linha. Então, um estudo de fase 2, um estudo pequeno com 40 pacientes, com pacientes aí de alto risco para recorrência, todos eles recebiam a combinação de axitinib e avelumab por 12 semanas,
e depois eles iam para a cirurgia, né? O endpoint primário do estudo era a taxa de resposta no tumor primário, e a taxa de resposta do estudo foi de 30%, né? E o grande ponto que ficou na apresentação do trabalho, se você quiser dar mais detalhe, Fai, o que o avelumab talvez acrescente aí nessa combinação na neoadjuvância, né? Exatamente, Sabino, né? De fato, eu acho que talvez quando a gente coloca em perspectiva com os estudos de imunoterapia monodroga, né? De fato, a imunoterapia não determinou respostas parciais significativas e os pacientes tiveram doença estável com imunoterapia, né? E se a gente colocar numa perspectiva dos estudos de neoadjuvância, com todas as limitações que esses estudos têm com terapia anti-VEGF, a gente vai ver taxas de resposta semelhantes em alguns desses estudos, certo? Então, de fato, eu não sei qual é o papel da combinação, né? Eu acho que a gente ainda tem que aprender um pouco mais, é um estudo pequeno, um número pequeno de pacientes, mas assim, talvez a gente vai ter que aguardar dados, talvez, desfechos clínicos diferentes, de mais longo prazo, para de fato poder avaliar o papel dessa combinação no cenário neoadjuvante, né? De novo, esse estudo tentou avaliar biomarcadores e nada significativo, né, para selecionar pacientes que tenham resposta. Voltando ao que a gente comentou lá atrás, né, a gente ainda não tem biomarcador bem definido, e é interessante como cada estudo de biomarcador define arbitrariamente que tipo de alteração vai ser avaliada, né? Então a gente não vê uma consistência em todos os estudos de quais são os biomarcadores que estão sendo avaliados, o que torna difícil a gente, né, entender esse processo, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que bastante dúvida ainda, eu acho que esse é um dado para a gente ter em mente, né, em relação à neoadjuvância. Esse é o primeiro estudo que está sendo apresentado de uma combinação de terapia anti-VEGF com uma imunoterapia, né, e eu acho que esses são dados importantes para a gente tentar colocar em perspectiva daqui para frente, né? Acho que segue neoadjuvância não sendo um standard no tratamento do CA renal, né? Acho que isso é importante a gente reforçar. Eu acho que esse não é um estudo que muda a prática clínica e que a gente queira fazer uma combinação na segunda-feira, né, neoadjuvante para tratar esses pacientes. Eu acho que essa é uma mensagem importante. André, então André, antes dos tumores raros, de maneira muito rápida e objetiva para quem está nos assistindo, após esse dia de rim hoje, alguma coisa muda na sua prática clínica a partir de segunda-feira? Um entusiasmo maior em relação ao tratamento adjuvante com pembrolizumab, com todas as ponderações relacionadas à sobrevida global, mas acho que reforça que talvez a gente possa estar curando um grupo de pacientes com esse tipo de estratégia. Então, ainda necessitamos de sobrevida global, mas eu acho que é um dado que reforça o que a gente, né, vem talvez iniciando a fazer com uma população de pacientes. Eu acho que é um dado, é um reforço positivo para o que a gente já vinha colocando em prática aqui. Eu acho que essa é a grande mensagem para mim, e eu fico com o aprendizado de todos os biomarcadores que, Sabino, eu acho que, né, como a gente está vendo em diversas áreas da oncologia, isso aqui vai fazer parte, e a gente precisa aprender isso em câncer renal, para selecionar as terapias que foi um avanço enorme em câncer renal. Então, acho que a gente precisa, de fato, compreender essa questão de biomarcadores. Então, eu destaco, talvez, esta apresentação e talvez reforço que as pessoas assistam essa sessão de biomarcadores e esses dados, porque eu acho que nos ajuda a ter uma perspectiva do que vem pela frente. Sem dúvida. Então, agora a gente, de maneira bem rápida, mas não menos importante, destacar, então, os 2 estudos de tumores raros. O primeiro estudo é um estudo em câncer de pênis, é um estudo chamado Péricles, é um estudo de fase 2, na verdade tinham 2 braços, mas ele não é randomizado, tá? Era um braço com atezolizumab isolado e um braço que combinava a radioterapia com atezolizumab, lembrando que eram pacientes com doença metastática ou pacientes com doença localmente avançada, que o tratamento de escolha seria a radioterapia, por isso havia esse braço de radioterapia com atezolizumab, né? Qual que foi a tua impressão, André, desse estudo? Bom, esse estudo talvez seja o primeiro estudo trazendo imunoterapia
no cenário do tratamento do carcinoma escamoso de pênis avançado, né? Esse estudo não atingiu né, o desfecho para ser um estudo estatisticamente significativo, e que era aqui taxa de resposta, né, e ele obteve uma taxa de resposta na ordem de 30%, talvez um pouquinho mais do que isso, mas esse é o número que eles acabaram de apresentar aqui. Então, eu acho que esse é um dado, é um número muito pequeno de pacientes nesses estudos, porque é uma doença rara e difícil de tratar. Eu não estou muito convencido, assim, acho que algumas conclusões. Radioterapia não modificou o desfecho. Acho que essa é uma conclusão, né, que se poderia ter entre os dois braços. O quanto uma radioterapia poderia impactar ou aumentar a taxa de resposta, o desfecho, e o estudo não demonstra um papel de um efeito sinérgico da radioterapia com a imunoterapia. Então, acho que essa é uma conclusão importante. Eu acho que a gente, na verdade, tem aqui que imunoterapia é ativa. Eles fazem uma análise exploratória que eu te confesso que para mim é ainda um pouco controversa, né? Eles mostram que talvez aquela população PDL1 positivo ou aquela população HPV positiva pudesse ter um benefício maior. E aqui eu já volto, Sabino, porque foi apresentado hoje pela manhã, que na sessão de oral dos abstracts rápidos, que foi um estudo que tem as suas críticas para mim, que também é um estudo pequeno que avaliou biomarcadores em carcinoma escamoso de pênis, e eles já no título começam a trazer algumas questões relacionadas a biomarcadores relacionados a inibidores de immune checkpoints. E, na verdade, eu acho que esse título nada mais é do que um achado que eles tiveram, né, que os pacientes HPV positivo eram os pacientes que tinham alta carga mutacional, né? E por isso talvez poderia, né, uma hipótese de que talvez melhor, né? esses pacientes poderiam ter uma resposta melhor. Mas eu não gostei um pouco, porque eu estava esperando um outro tipo de apresentação desse dado. Eu acho que é uma análise interessante, né, é bacana. A gente publicou alguns dados aqui, e esse é um tema que eu e tu estamos estudando, né, de que talvez esses pacientes HPV positivo tivessem uma expressão maior de PDL1. Isso também acontece na nossa população de pacientes aqui do Brasil. Eu fico em dúvida se de fato esse é um biomarcador prognóstico ou se esse é um biomarcador preditivo de resposta à imunoterapia. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque eu acho que esse estudo deles não foi planejado para isso. Então, eu acho que a gente tem algumas provas de conceito nesses dois estudos, de que talvez os pacientes HPV positivo possam, de fato, ter uma relação com o sistema imunológico mais significativa, mas eu acho que a gente ainda tem um cuidado, né, e seguir uma mesma linha. Talvez os pacientes HPV positivo nesse estudo que foi apresentado com a atezolizumab foram pacientes que tiveram um benefício um pouco maior. Então, eu acho que a gente tem que tentar juntar essas peças aqui, e acho que a gente precisa de novos estudos, né, para tentar validar o papel de imunoterapia no câncer de pênis, e eu acho que aqui, né, é um espaço para o estudo Hércules, né, eu sempre destaco, porque eu acho que esse é um grande esforço do LACOG-GU, né, em conduzir um estudo com imunoterapia nessa população de pacientes, sabe, a gente possa, né, talvez responder algumas dessas questões. Então, eu acho que é um estudo de prova de conceito, mostrando que, de fato, talvez tenha uma população ativa, são tumores raros e com ruim prognóstico e que possam, talvez, ter benefício com esse tipo de estratégia. Bom, para a gente destacar, então, o último estudo, a gente já está aqui no fim do nosso tempo, esse é um estudo que eu vou te falar, Fai, que muda a conduta a partir de segunda-feira, viu? É um estudo chamado Adjuvo Trial, é um estudo multi-institucional, multicêntrico. Vale a pena destacar a participação do Brasil nesse estudo, com a doutora Maria Cândida Fragoso, que é uma expert em carcinoma adrenal do HC de São Paulo, recrutou bastante pacientes nesse estudo, mas é um estudo que ele recrutou apenas 91 pacientes, né, teve que parar o estudo por baixo recrutamento. E o que esse estudo avaliou? Ele avaliou o uso de mitotano adjuvante naqueles pacientes operados com carcinoma adrenal de baixo risco ou risco intermediário. Quem eram esses pacientes? Eram pacientes de estádio clínico 1 a 3, com ressecção R0 e KI67 menor que 10%. Vale a gente lembrar, já que é um tumor raro, a nossa audiência, às vezes, ainda pode ter pessoas que ainda não trataram esse tipo de tumor,
A gente considerava mitotano adjuvante para esses pacientes do estudo baseado em dados retrospectivos, né, que acreditava-se aí que tivesse algum benefício, ou seja, sem nível 1 de evidência, mas a gente fazia. E agora a gente tem aí o primeiro estudo, então, randomizado de fase 3, trazendo aí o nível 1 de evidência, e esse estudo tinha como endpoint primário sobrevida livre de recorrência, e o estudo ele foi negativo. Não houve nenhuma diferença entre os pacientes que receberam mitotano por 2 anos ou aqueles pacientes que apenas ficaram na observação. Então, para mim, Fábio, assim, eu quero ver também a tua impressão rápida do estudo, mas assim, esse é um estudo que, para mim, deixa muito claro que para esse subgrupo de pacientes, a chance de cura deles é apenas a cirurgia. Sem dúvida, Sabino, absolutamente de acordo. Eu lembro que, né, pelo menos aqui no sul do Brasil, a gente tem uma incidência mais alta desse tipo de neoplasia, e muitas vezes, por exemplo, eu acho que os critérios de definição de risco aqui são importantes, até para a audiência, né, começar a ter mais familiaridade com isso, porque às vezes a gente pega, né, ou quando a gente enfrenta um tumor estágio clínico 3, muitas pessoas consideravam alto risco de recorrência e portanto, recomendavam um tratamento adjuvante, mas de fato o KI67 tem um papel importante aqui em determinar o risco dessa população, e eu concordo contigo, acho que é um estudo que muda a conduta, e que eu acho que define, né, que nessa população de baixo risco não há benefício de uma estratégia que com o mitotano, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, né, uma faixa terapêutica curta, toxicidades, algumas dificuldades de manejo, né, então eu concordo contigo, eu acho que a gente, né, tem aí uma evidência importante para tomar decisão na prática clínica. Então é isso, Fábio, mais uma vez, obrigado, de novo aí está fazendo falta aqui, a gente se despede de São Francisco, todo o time da Bio, nessa cobertura nos 3 dias aqui, mas você sabe muito bem que essa cobertura, esse planejamento começou desde o ano passado, e eu queria deixar o convite aqui para todo mundo que está nos assistindo, dia 12 de março, tem o nosso pós-ASCO-GU, aí sim, com um evento mais longo, com mais detalhes de todos os estudos que a gente vem comentando ao longo desses dias, que a gente comentou hoje, com convidados de peso nacionais e internacionais, e mais detalhes de inscrição, horário, vocês podem acessar no site da Bio, acompanhar nas nossas redes sociais, e eu quero mais uma vez agradecer aí a audiência de todos. André, um abraço, queria deixar seu recado final. Sabino, obrigado, um super prazer. Eu acho que a gente vai digerir um pouco esses dados, né? É sempre bom a gente deixar passar e, né, assistir alguma aula de novo, e com certeza no dia 12 a gente vai ter uma grande discussão, né, novamente, sobre todos esses estudos e conhecimentos que vêm da ASCO-GU. Obrigado e até logo. Valeu.